Salve, salve todo mundo que acompanha o canal do Esquema Tático. Bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje, falando de Libertadores novamente, primeiros jogos das quartas de final já foram. Boas chances de termos 4 brasileiros na semifinal e a gente vai falar um pouquinho disso daqui hoje. Estou aqui com o Fredão. Fredão, antes da gente soltar a vinheta, fazer todo aquele bem bolado que a gente já conhece, o que a pessoa em casa tem que fazer, meu querido? Seguir a gente nas redes sociais, Facebook, Instagram e Twitter. E além de deixar aquele like gostoso, aquele comentário e se inscrever no canal. É isso, rapaziada. Greg, solta a vinheta aí para nós. Maravilha. Fredão, jogos das quartas de final, primeiro já fomos aí, bons resultados para os times brasileiros. É, tivemos um resultado invicto, né? Nenhum brasileiro perdeu, né? Ainda tivemos a façanha de um jogo de 2 brasileiros, né? Então, 100% de aproveitamento até aqui. Quero começar por qual hoje, meu querido, para a gente trocar essa ideia? Cara, a gente está na semana dos jogos de volta, mas não vamos começar pela ordem e só ressaltar o que você falou. Nenhum brasileiro perdeu e nenhum mandante ganhou nos jogos de ida, Obrigado. o que deixa o jogo mais interessante. Então vamos começar pelo jogo já resolvido. Flamengo e Olímpia, depois daquele 4-1, aquela passada de cenoura na cara dos paraguaios. Pelo time que tem, eu acho muito difícil o Flamengo tomar um 4-0 no Maracanã. O 4-1 foi construído sem nenhuma dificuldade, inclusive vendo o jogo do Flamengo Olímpia, fica mais difícil a gente entender como o Inter foi eliminado pelo Olímpia, não fez um gol em 2 jogos nesse time fraquíssimo, e uma atuação bem interessante do VAR, apesar de polêmica, que foi o lance que ia determinar o jogo, né? Que o Flamengo estava ganhando de 1-0, daí tem um pênalti que realmente acontece com o Flamengo, o juiz não marca. Na sequência do lance, uma falta perto da área, Felipe Luiz expulso. Então, você tinha dois cenários: o VAR não interferir, entendendo que era uma jogada nova, e o Flamengo ter um a menos com 1-0 no placar, ou fazer o que eu acho que foi correto, voltar para o início a origem de tudo, que foi um pênalti não marcado, e anular o vermelho e dar a possibilidade do Flamengo fazer 2-0. Apesar de muitas críticas, eu acho que foi válido. Eu só não acho que assim, quando o VAR vê um pênalti claro, que nem foi aquele no. Não lembro quem foi, mas foi um pênalti claro pro Flamengo, não tem que esperar a jogada parar lá do outro lado do campo. Já chama o árbitro. O árbitro para no meio da jogada, não precisava ter expulsão do Felipe Luiz no meio do processo, entendeu? Já grita ali no ouvido dele e fala: Ó, foi um possível pênalti, para o jogo, para não ter exatamente essa confusão. E para finalizar, sobre o lance do Arrascaeta, que até estou entrando com um pedido para não deixar ele jogar, que entraram com pedido, na verdade, não acho que foi maldoso, porque você vê em câmera lenta, parece que ele quis dar um soco na cara do cara e o cara teve um traumatismo craniano. Inclusive, apesar da tiração de sarro aqui, com todo respeito, melhoras aí para o jogador paraguai que foi parar no hospital, mas não acho que o Arrascaeta jogou com maldade, acho que foi por conta da velocidade do lance e uma fatalidade que dificilmente eu acho que a gente vai ver de novo acontecer um soco daquele causar um traumatismo craniano. Cara, vou começar falando do lance do Arrascaeta, né? Eu acho que acabou sendo talvez o grande lance dessa partida, né? E um grande lance para uma partida que teve 5 gols, acho que até um pouco desproporcional, né? Mas enfim, é, concordo com você, não vejo maldade no lance. Inclusive, cara, eu demorei para entender o que aconteceu no lance, porque a jogada é muito rápida. Eu pensei inicialmente que o cara do Olímpia tinha chegado por baixo do Arrascaeta, na maldade. Tanto que na hora que falaram que teve alguém que saiu machucado, eu falei, caralho, deve ter sido o Arrascaeta que saiu, porque, mano, entrou por baixo. Aí eu fui ver o lance umas 2, 3 vezes, aí eu vi que o cara pega, dá meio que um socão, mas, meu, foi muito na velocidade. A jogada como toda é muito rápida. E, cara, quem jogou bola na vida sabe que não tem como você bolar isso. Fala, não, o cara tá vindo dividir a bola, eu vou dar um murro na boca dele. Se você for louco, você até consegue pensar em alguma coisa nesse sentido, mas, cara, pela velocidade do lance, pelo calor da partida, eu duvido que o Arrascaeta pudesse ter algum tipo de lance maldoso nesse sentido. Fatalidade, infelizmente aconteceu, a gente espera aí, torce para que o jogador do Olímpia melhore, né, volte o mais rápido possível, né? E se a gente tem um destaque negativo, acho que tem um destaque positivo também, que foi o Bruno Henrique, né, trocando ideia com o torcedor do Olímpia lá durante todo esse caos, né? Viraram brother, trocaram até camisa, tal. Bacana de ver, né? E infelizmente a gente ainda tem nesse jogo, né, de muitas emoções,
alguns insultos racistas aos jogadores do Flamengo, né? Uma coisa que lamentavelmente continua acontecendo em pleno século XXI, em pleno ano de 2021. É patético a gente ainda ter esse tipo de episódio. E, assim, né, tudo seria muito mais fácil de ser resolvido se a Conmebol tomasse alguma atitude, nem fizesse alguma coisa. Mas é muito complicado para a Conmebol fazer qualquer coisa, né, punir qualquer jogador, qualquer time, né? E a gente ainda tem essas cenas lamentáveis com toda o significado da palavra, né? Falando do jogo agora, era o que a gente já comentava, né? No outro vídeo que eu fiz com o Otávio, a gente já falou, era um jogo muito fácil para o Flamengo. O time do Olímpia é fraquíssimo. Não dá para entender como é que o Inter consegue perder para aquele time. É muita incompetência num time só. Ainda mais do jogo que foi feito. O Olímpia não conseguiu pressionar o Flamengo. Então, assim, jogo fácil, o Flamengo classificado já. Para mim, era talvez o único time que já entrou classificado era o Flamengo. Uma surpresa muito grande só para o Flamengo não se classificar para as semifinais. E, cara, quanto ao lance do pênalti, concordo. Acho que o VAR tem que parar ali na hora, sabe? Deixar a jogada correr, criou toda uma polêmica desnecessária, uma expulsão. São coisas que, cara, tem que ser pensada, tem que ser melhorada. Eu entendo que é uma tecnologia que está sendo aí é, ainda implementada, né? Mas, cara, já tem aí quase 2 temporadas de VAR, né? Acho que já valeria muito a pena o pessoal parar, olhar e falar, olha, não, isso aqui não funciona dessa maneira, melhor ajeitar. Porque, cara, não adianta. Futebol é um jogo dinâmico, as coisas vão acontecer e se você parar, deixar o lance correr para apitar uma falta lá atrás, cara, vai ter confusão, ainda mais em jogo de Libertadores, que a gente sabe que é um clima quente, que gera calor. Então, mano, parar na hora que acontece o lance e boa, não foi nada. Pô, põe uma bola ao chão aí, bora continuar o jogo, cara. Pelo amor de Deus, não vai deixar um negócio desse correr. Mas, enfim, Flamengo já classificado, não tem muito mais o que falar. Parabéns pro Flamengo, que, mano, mais uma vez eu coloco aqui. Para mim é o favorito ao título. Com certeza. Ano passado também era, mas caiu rapidamente pro Racing. E agora vamos falar do outro carioca, né? Que é o Fluminense, que transformou uma classificação aparentemente tranquila em uma classificação dramática se classificar. O time faz 1-0 no Barcelona, que dos adversários gringos. Não tinha, mano, eu ia falar dos adversários mais difíceis, mas não é mais difícil que o River Plate. Mas era um adversário interessante que eliminou o Santos na fase de grupos. Estava num grupo onde tinha Boca, Santos e The Strongest e conseguiu passar. Faz 1-0, o Barcelona tem um jogador expulso, então você está ganhando de 1-0 em casa com um a mais. Era a chance do Fluminense fazer 2-0 e praticamente liquidar a sua classificação e garantir um Fla-Flu na semifinal. Mas por incompetência consegue tomar um gol de empate, fazer um pênalti, tomar a virada. E só não foi pior o desastre porque o Abel Hernandes entra bem no jogo, consegue um pênalti e o Fred, com toda a categoria dele, empata a partida. Então, uma derrota de 2-1 com um a mais vira um empate amargo em 2-2. O Fluminense joga para uma vitória simples fora de casa e o Barcelona joga com 0-0 e 1-1 embaixo do braço. Sendo que o Barcelona joga com altitude, né? Ali em Guayaquil tem um pouco de altitude, então isso pode prejudicar. E eu não acho o trabalho do Roger Machado ruim, tanto que ele levou o Fluminense para a Libertadores, ficou em primeiro lugar no grupo onde tinha Júnior Barranquilla, onde tinha River Plate, só que o futebol do Fluminense não encanta. É um futebol muito pragmático. Mas isso o Roger sempre foi assim, os times do Roger, desde o Grêmio, Palmeiras, Bahia. O Roger nunca teve um time que jogasse bonito. Então, reclamar disso agora, eu acho que é um pouco de exagero. Mas mesmo lá em Guayaquil, eu acho que o Fluminense passa e eu acho que vai ter Fla-Flu na semifinal. Cara, a gente torce para que tenha um Fla-Flu na semifinal, né? Sempre muito bacana quando os brasileiros conseguem chegar. E seria muito legal ter 4 brasileiros na semifinal. Só evidenciaria aquilo que a gente cansa de falar aqui do esquema tático, né? Que procura-se rival na América do Sul, né? A gente, né, pode até ganhar a Copa América, mas quem manda o futebol aqui na América do Sul é o Brasil. Não estou mentindo. Cara, Fluminense para mim entregou, sem maldade. Para mim era um jogo que estava tudo na mão. Eu vi o primeiro tempo ali e falei, meu, Fluminense ia passar o carro, ainda mais com a mais.
Segundo tempo muda completamente, parece que o Fluminense estava com um a menos, o Barranquilla não, opa, o Guayaquil começa a ganhar campo, começa a ganhar corpo, gostar do jogo, faz um gol num lance que, cara, não dá para entender a bobeira da defesa do Fluminense, deixar o cara livre ali no meio da área para fazer o gol, e depois um pênalti tosco, um pênalti bobo que o Fluminense dá para o Barcelona virar o jogo, e naquele momento era, era perfeitamente o Fluminense e a LDU na final novamente. Tinha tudo para ganhar, entregou. E aí tem um pênalti também tosquíssimo, um lance completamente perdido. O jogador do Barcelona, ele vai na área, ele perde o tempo de bola, dá uma bica na sola do Abel Hernandes. A troco de quê? Tipo, ele não ia alcançar a bola, cara. Foi muito nada a ver os dois pênaltis. Mas, enfim, 2-2. Eu já achava que esse talvez fosse o jogo mais equilibrado. Não, equilibrado não. Eu acho que talvez fosse o jogo mais. Eu falei uma coisa no outro vídeo, eu não estou lembrando o que eu falei agora, mas que esse talvez fosse o jogo mais incógnita, talvez. Que é um time de duas incógnitas, um Fluminense que não encantava, e do outro lado tinha um Barcelona de Guayaquil que também não inspirava muita confiança no campeonato. Classificou, agora vai para uma. A classificação agora do Fluminense fica mais difícil, vai jogar em Guayaquil, com a altitude, jogando contra, precisando de um resultado. Eu acho que se complicou à toa e, assim, não pinta o Fluminense como tão favorito agora. Jogando fora de casa, com uma equipe cascuda, o Barcelona de Guayaquil tem um histórico recente muito bom em Libertadores, melhor até do que o próprio Fluminense. Então, assim, eu coloco até o próprio Barcelona como favorito para esse próximo jogo de volta, tá? Para mim, a surpresa seria o Fluminense jogar bem, fazer 2 gols e se classificar. Cara, eu acho que tanto o Barcelona, sendo bem sincero agora, o Flamengo já passou para a semifinal e para mim o Flamengo meio que já tá, para mim o Flamengo já é finalista também. Não vejo o Fluminense ou o Barcelona pelo jogo que eles demonstraram agora nas quartas de final, conseguindo fazer frente para o Flamengo, mas vai ser um jogo difícil e seria legal passar o Fluminense por questão de ter o maior Fla-Flu da história. Eu sei que você não gosta, mas por uma questão de ter o maior Fla-Flu da história, que seria um Fla-Flu de uma semifinal de Libertadores, coisa inédita. Bom, o próximo jogo é Atlético Mineiro e River Plate, um jogo que todo mundo esperava que o River pudesse vencer, que seria o primeiro jogo, seria o jogo mais difícil do Atlético, e cara, a gente já falou isso em outros vídeos, que não é o River bicho-papão das outras temporadas, perdeu muitos jogadores importantes, inclusive um deles para o próprio Atlético, que foi o Nacho, e cara, o Atlético venceu por 1-0, podia ter vencido 2-3-0 tranquilamente. O River Plate em nenhum momento mostrou-se ser superior ao Atlético e tomou, e a lei do ex prevaleceu também, fazendo aí. O Nacho fez o gol e foi expulso. Então, para o jogo de volta, o Atlético não vai ter o Nacho, mas não acho que vai contar grandes dificuldades para eliminar o River Plate. Eu vejo o Atlético Mineiro na semifinal também. É, o que a gente pode dizer desse jogo é que, mais uma vez, o esquema tático estava correto, né? A gente fala desde as oitavas de final de que o River Plate deixou de ser o River Plate que é em 2017, 2016, 2015, 2018. É um time envelhecido, sem grandes peças, mas com um trabalho muito sólido do Galhardo, que faz com que o time jogue bem e jogue por ele. Mas hoje o River Plate é isso. Já dava para ver na própria fase de grupos, quando perdeu para o Fluminense, não conseguiu encantar até aqui, apesar de chegar nas quartas de final com todos os méritos, mas não é exatamente uma equipe que te inspira confiança, e eu acho que o jogo mostra muito isso, né? Esse último jogo contra o Galo mostrou exatamente o que a gente falava. É um time que não conseguiu agredir como antigamente, não conseguiu se defender, não propôs jogo. E do outro lado você tem um Atlético que tem peças muito interessantes, um time muito bem encaixado. E, cara, para mim é o franco favorito para chegar numa final. Tanto Palmeiras quanto o São Paulo, acho que vão encontrar muitas dificuldades em pegar um Galo aí embalado numa semifinal de Libertadores. Com as peças que tem no time, muito difícil passar pelo Atlético, tá? E assim, falando do Nacho, né? Se tem uma instituição que funciona no Brasil e na América do Sul como um todo, ela é do ex. O cara vai, mete o gol, é expulso no lance aí que ainda gera algumas discussões, o Atlético até foi atrás de levantar, de tentar recorrer, acabou deixando quieto, mas enfim, vence com justiça, para mim é favorito, já tinha falado isso no primeiro vídeo, por mais que fosse o jogo mais esperado, o jogo mais legal de você acompanhar, né?
fora, obviamente, o Choque Rei, mas o Atlético passa com certa tranquilidade, e agora no Mineirão ou na Independência, não sei onde é que vai ser o jogo, para mim o Atlético é franco favorito e digo, dá para ganhar de 2-0, 3-0 tranquilamente, dá até para fazer aquilo que o Palmeiras fez, né? No ano passado, no primeiro jogo, né? No segundo, puta que pariu, né? Bom, eu concordo com você. Eu acho que tanto Palmeiras quanto São Paulo, quem passar, tá pelo menos um degrau atrás do Atlético. Então, o Atlético, sim, é o favorito. Na verdade, a final, pelo favoritismo, seria Flamengo e Atlético Mineiro, né? Relembrando a grande rivalidade, uma Libertadores lá nos anos 80, um tanto quanto controvérsia. Tanto quanto, rapaz, que eu já escutei de xingo, né, dos meus amigos atleticanos desse jogo aí, você não tá ligado. Inclusive, se acontecer, vai ter vídeo sobre esse jogo aqui no canal. Não, com Mas certeza. Mas antes de você começar, perdão, continuar, desculpa, cara, eu te falo, eu não queria muito essa final, não, viu? Até porque a também gente não. sabe que o Flamengo vai ser campeão, né? Porque o Galo não é bi nunca, né? Eu também não, porque se o Galo chegou na final é porque o meu time já caiu. Então, eu também não espero muito essa final, não. Mas, enfim, falando do meu time, vamos falar do Choque Rei, vamos falar de São Paulo e Palmeiras, Palmeiras e São Paulo. Um primeiro jogo com muitas críticas, eu vi sozinho o pós-jogo. E, assim, o primeiro tempo, como eu falei lá no vídeo, modorrento. Os dois técnicos levaram a mentalidade do final do Campeonato Paulista, que era se defender, mais preocupado em não tomar gol do que vencer a partida. Os dois técnicos naquela partida muito criticados por abrir mão dos seus principais criadores de jogada. O Gustavo Scarpa tem mais de 10 participações em gol no Brasileirão e não entrou, nem sequer entrou em campo no jogo de ida. O Benítez, que é o grande criador de jogadas, a gente sabe que ele é um jogador de vidro, mas talvez nos últimos 15 minutos, quando o São Paulo estava tomando pressão do Palmeiras, se tivesse que ter entrado para dar uma dinâmica diferente para o time de São Paulo, e nenhum dos dois entraram. Então tem essa grande bronca. O São Paulo, que em uma jogada onde azar o Palmeiras assiste o ataque do São Paulo bombardear o Everton, faz 1-0, cresce no jogo, tem chance de fazer o segundo, não faz. Aí uma falha do Volpe, que montou uma barreira, que errou o tempo de bola, toma um gol de falta do Patrick de Paulo, que não tem nada a ver com isso. Viu o canto aberto, bateu e empatou 1-1, e depois no final do jogo o Palmeiras pressiona, tem até a chance também de virar o jogo e acaba não virando. Mostrando o tamanho do equilíbrio desse confronto, como eu falei, se você for pegar os 11 contra 11, talvez o time de São Paulo ganhe, pegar os titulares. O Miranda vence, o Gustavo Gomes, o Daniel Alves, obviamente, ganha na lateral direita, o Luan ganha no meio de campo, o Benítez ganha como amador. Então, se você pegar os 11 titulares, talvez o São Paulo ganhe. Só que pegar o elenco, o Palmeiras ganha. Tanto que você viu quando os dois times mexem no segundo tempo, o Palmeiras melhora muito. E o São Paulo tem uma queda técnica. Então, e sem contar que eu acho que a estratégia do Crespo é muito melhor do que a do Abel. O Crespo decifrou como anular o Abel. E é uma tática muito simples, que é fazer falta no campo de ataque. Então, sempre que o Palmeiras tenta construir uma jogada do São Paulo, faz falta no campo de ataque. E o Palmeiras não consegue construir jogadas, pode perceber isso. Nas duas saídas do Paulista, no primeiro jogo da Libertadores, foi isso. O Abel não consegue quebrar a tática que o Crespo criou para anular ele. Então, acho o jogo muito equilibrado no Allianz. O Palmeiras tem vantagem do 0-0. Então, teoricamente, o São Paulo vai ter que sair para o jogo e vai ter que dar o contra-ataque, que é a melhor arma que o Abel sabe montar no Palmeiras, é o contra-ataque, é o ataque rápido. Então, acho que vai ser um jogo aberto, um jogo difícil. E, cara, eu acho que o Palmeiras passa, né? Se eu não acreditar que o Palmeiras passa, quem vai acreditar? Cara, eu vou te falar que eu nunca tinha parado para pensar fazer esse 11 contra 11. Então, me deu até uma pulga atrás na orelha, né? Talvez eu até concorde com você, mas eu vou precisar de um pouco mais de tempo para matutar esse 11 contra 11, mas fica aí alguma coisa para eu fazer nesse meu final de noite. Cara, o jogo nervoso, como se esperava, né? Clássico, clássico é clássico e vice-versa, já diria Jardel, um grande pensador. Jogo difícil, nervoso, duas equipes com medo de perder, o que é natural. Um jogo desse tamanho, duas equipes que venham, de certo modo, até pressionadas pelo futebol apresentado até aqui. Mas eu fiquei com a impressão que poderia ter sido melhor.
Eu confesso que eu não entendi o Gustavo Scarpa não entrar em campo. Como você falou, é o principal armador do Palmeiras, um jogador que tem entrado muito bem ao longo de todo o brasileiro. Eu estava até conversando com outro colega meu palmeirense, né, o Naldo, e ele fala, cara, no Cartola, no Palmeiras, você só escala o Scarpa, porque de resto não está rendendo. E, assim, eu tenho minhas dúvidas? Tenho, mas Deivinho até então estava jogando bem no Cartola, mas isso é papo para outro vídeo. Mas o Scarpa, sim, é um jogador que valeria a pena colocar, é um jogador diferenciado. Já o Benítez, por mais que, pô, dá para dizer que está voltando de lesão, não sei, já jogou alguns outros jogos, sabe? Eu acho que valeria a pena você ter poupado ele nos jogos de brasileiro, por exemplo, e deixar o cara para jogar no campeonato, na Libertadores, que é o principal. Não dá, juro que não dá para entender muito dessa lógica. Mas, enfim, jogo nervoso, difícil. Os gols saem exatamente quando o outro time estava melhor. Então, quando o Palmeiras era melhor em campo, o São Paulo faz o gol. Quando o São Paulo é melhor em campo, o Palmeiras vai lá e faz o gol. Um jogo equilibrado. É o jogo aberto da rodada. Acho que o Palmeiras, sim, é favorito, como eu já falei em outros momentos. Para mim, de fato, o elenco do Palmeiras é melhor, a gestão de elenco do Palmeiras é melhor. Mas é um jogo difícil de você falar. Clássico sempre tem aquela pitada de surpresa, né, que pode acontecer. Vamos aguardar. Eu não espero um jogo tão aberto assim. Eu acho que vai ser outro jogo nervoso, fechado, na mesma molde do primeiro jogo. Por mais que o São Paulo precise sair para o jogo, em tese, para garantir o gol, para fazer o resultado, eu acho que pelo menos até segundo tempo vai ser um jogo truncado, igual foi o primeiro, que os dois times vão tentar jogar por uma bola para se resolver. E aí, quem fizer o gol vai sentar em cima do resultado e vai colocar embaixo do braço até os 90 minutos. Para mim, vai ser assim, essa é a tônica do jogo. Volto a dizer, para mim o Palmeiras é favorito, mas clássico é difícil da gente falar. Fredão, Cara, esse jogo vai ser bem o que a gente já vinha adotando como o jogo de quem dá o primeiro soco. Então, quem dá o primeiro soco provavelmente leva. E, cara, só antes de encerrar aí, os tabus, né? No primeiro jogo, 2 tabus foram mantidos. Então, o São Paulo nunca perdeu para o Palmeiras em Libertadores. E o Palmeiras manter a sina de ser o melhor visitante da história da Libertadores. São 14 jogos como visitante sem perder. E mesmo se for eliminado, esse tabu vai seguir para a próxima Libertadores. E desse jogo de volta, vamos continuar com 2 tabus em pé. O primeiro, o Abel nunca ter vencido o São Paulo num jogo, e o São Paulo nunca ter perdido para o Palmeiras numa Libertadores, e o São Paulo nunca ter sido eliminado com o Palmeiras na Libertadores, que pode não perder e ser eliminado. Então, todos os tabus pró-São Paulo, o que me deixa um pouco feliz, porque eu acho que quanto mais tempo dura o tabu, mais perto ele está de terminar. Então, vamos ver aí se isso se concretiza. vamos ver, né? O problema do tabu é quando ele não quebra, né? Esse é um problema muito sério. Então. Vamos ver. Eu estou esperançoso. Vamos acompanhar aí. Tem tudo para ser um jogo nervoso, como sempre, mas é sempre bacana a gente ver um clássico nessas alturas de campeonato, né? Bem, pessoal, a gente vai ficando por aqui. Refaço o convite do início do vídeo. Se inscreve no canal, deixa like, dislike, compartilha. Segue a gente nas redes sociais. Curte Instagram. Vai lá. O que é isso? Ah, é o logo. Os Eu não logos. entendi a sua dança aí. Parece que você estava morfando Power Ranger. Estou mostrando aqui os logos do esquema tático. Qualquer um desses que você achar nas redes sociais pode seguir. Esse daí Ó, você também. tá na dúvida qual é o logo do esquema tático? Não sabe qual é o logo do esquema tático? Eu vou te mostrar qual é o logo do esquema tático. Mano, esse fundo de tela é maravilhoso. Ele nunca perde a graça. Ele jamais perde a graça. Bem, pessoal, um grande abraço a todos. Até o próximo vídeo. Até mais.